Aula de História, sexto ano, capítulo 6. Hoje nós vamos conversar sobre a Grécia. A Grécia, nós temos um estudo sobre a Grécia Antiga e a Grécia Clássica. Hoje nós vamos fazer uma introdução com a Grécia Antiga. Bom, entre 1200 e 500 a.C., as populações da Península Balcânica elas formaram os genos, que eram comunidades familiares que eram lideradas, cada uma delas, por um chefe. Essas comunidades, elas se dedicavam à prática da agricultura, criação de animais, e aos poucos, gradativamente, elas se organizaram em torno de cidades e estados denominadas polis, era assim que se chamava. Cada cidade-estado ou cada polis tinha o seu próprio governo, ou seja, ela era autônoma. O centro urbano em uma polis reunia edifícios públicos, as moradias, os estabelecimentos comerciais, os templos religiosos, as oficinas de artesanato e espaços de convivência, como ruas e praças. E entre as principais polis gregas, nós destacamos Atenas e Esparta. Então, aí na apostila de vocês, na página 18, explica que a civilização onde surgiram os conceitos de cidadania, ser cidadão e democracia, foi justamente na Grécia, né? Uma região continental, né? Uma península formada com diversas ilhas ao seu entorno. A Grécia Antiga não foi um estado unificado. Era exatamente isso que eu falei para vocês. Era um conjunto de cidades-estado independentes, ou seja, as polis. Elas eram independentes uma das outras e as que se destacavam, Atenas, o berço da democracia, e Esparta, que tinha por objetivo formar o cidadão soldado. Na civilização grega também foi aperfeiçoado o alfabeto, que fora inventado pelos fenícios, né? Eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses. E os gregos, eles também tiveram um papel na atividade colonizadora, ou seja, fundaram outras importantes cidades, como Bizâncio, que mais à frente vai trocar o nome, vai se chamar Constantinopla, Siracusa, Nápoles, Nice, Marsella, enfim. E com isso, eles foram espalhando, né, difundindo a cultura grega pela Europa, pelo continente africano e asiático, né? Então, assim, em Atenas, né, o berço da democracia, né, havia, assim, a Acrópole, né, ou seja, os edifícios mais importantes da cidade, ou seja, da polis, eram construídos justamente nesse lugar, chamado Acrópole, que em grego significa cidade alta, ou seja, era a localização mais elevada da cidade, ficava mais ao alto. Esse local era fortificado para proteger os moradores no caso de guerras ou de invasões, né? E a Acrópole era também um local de culto, onde ficava o Parthenon, o Erechthon e uma enorme estátua de Palas Atena, que era a deusa que eles entendiam que era a protetora da cidade, né? Já falamos aqui um pouquinho antes que eles eram politeístas. Então, desde a sua formação, Atenas era governada pelos aristocratas, que eram os grandes proprietários de terra, que desfrutavam de muitos privilégios, né? E ao longo do século VI a.C., pessoas de outras camadas da sociedade também, né, como a população mais pobre, comerciantes atenienses, lutaram por melhores condições de vida e por maior participação nas decisões políticas.
No início lá da apostila de vocês, que fala da democracia, né, os atenienses, eles desenvolveram um sistema político chamado democracia, muito interessante, né, que até os dias de hoje muitos países mais liberais aplicam esse sistema. O Brasil é um deles, né. Que democracia, na verdade, significa poder do povo. Esse sistema foi construído ao longo de muito tempo, né, por meio de diversas reformas políticas, e sendo assim, a democracia permitiu ela permite a participação política de pessoas de várias camadas da sociedade, ou seja, independente da posição social, independente do poder aquisitivo das pessoas, todos poderiam participar, né? A democracia em Atenas se caracterizava pela participação direta dos cidadãos nas decisões políticas da cidade, né? Ah, mas quero chamar a atenção também o seguinte, os cidadãos eram apenas os homens maiores de 18 anos, tinham que ser filhos de atenienses e nascidos na própria cidade. Então, tendo dessa forma, as mulheres, os escravos e os estrangeiros, que eram chamados de metecos, não tinham o direito de participar da política. Então, havia uma separaçãozinha, tá? Então, esses cidadãos, que eram os homens maiores de 18 anos, filhos de atenienses, nascidos na própria cidade, eles se reuniam na Assembleia do Povo para discutir e decidir questões relacionadas à administração da cidade, da polis, né? Como o controle das riquezas, o que e como construir, como resolver os conflitos, entre outras situações. Bom, eu quero sugerir para vocês, como atividade devolutiva, uma pesquisa. Eu quero que vocês pesquisem, façam um trabalho sobre a importância da cidade de Atenas na Idade Antiga, ok? Para exercício de casa, eu deixo o exercício de verso número 11, da página 19, do número 1 ao número 10. Um ótimo estudo para vocês.